Bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus, direto da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, tá bom? Você é convidado a fazer parte de uma linda, de uma bonita história, que é a história da Boas Novas. Para isso, você pode pegar seu telefone e ligar para a 0 operadora 21 21 12 6300. O Voz da Assembleia de Deus de hoje vem com algo que com certeza vai alegrar o seu coração. Nós vamos conhecer um pouco mais da Igreja Mãe, a Igreja Mãe da Assembleia de Deus, que é a igreja em Belém do Pará. E queremos mandar um abraço ao pastor Samuel Câmara, a toda a liderança de pastores, evangelistas, diáconos, diaconisa, líderes que escrevem uma linda história da Igreja Mãe nesta nação tão abençoada que é o Brasil. E aquilo que acontece em Belém do Pará se espalha como uma explosão de glória, de poder e de unção para toda esta nação brasileira. Um abraço então à Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Você vai ficar com imagens, com certeza vai alegrar o seu coração. Também você vai participar de um impacto, de uma explosão da visão celular no município de Manacapuru. Também vamos conhecer um pouco da igreja no município de Rio Preto da Eva, onde o pastor Rogério Mouzinho assumiu a direção e a presidência daquela igreja. E também uma igreja forte, abençoada, ali em Murutuba, uma palavra profética do coração de Deus para o seu coração. Mas antes disso, vamos nos unir, vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus com o hino da harpa cristã, que é a marca da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Deus está nesse lugar, adoremos ao Senhor, porque Ele amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, adoremos ao Senhor. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça
só seu vestido e receberás coroa. Dê glórias ao Senhor e aplauda o seu santo e maravilhoso nome. Você é convidado a celebrar com júbilo, diz a Bíblia Sagrada, celebrar e com júbilo todos os moradores da terra, e com a harpa cristã nós podemos com júbilo celebrar, adorar, bendizer o nome do Senhor, ser grato a Ele por todos os seus feitos. Você vai ficar agora com uma história bonita, você vai ficar agora conhecendo a Igreja do Centenário. Estou falando da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, que é uma referência para todo o Brasil. A missão com mulheres da Assembleia de Deus em Belém continua com a realização dos pré-congressos. Desde agosto, os cultos que mobilizam o Ministério Feminino para o Congresso Nacional de Mulheres 2014 acontecem nos bairros de Belém. 12 encontros já foram realizados em templos diferentes da Assembleia de Deus. A recepção da liderança em cada templo é cheia de alegria e gratidão. É uma honra e uma alegria muito grande para nós da Terra Firme de hoje receber a irmã Norata e a sua diretoria para juntos glorificarmos ao Senhor em agradecimento por tudo que o Senhor ele tem feito. Reunir todas essas mulheres, para mim assim eu não tenho palavras, porque eu sei mesmo que é só através do Espírito Santo de Deus, e é uma alegria recebê-lo. Todas as mulheres, somos pastores do distrito Bengui 1, todas as irmãs. Nos bairros Terra Firme e Bengui, os corais fizeram bonito. Nos louvores está a comunhão, a fé, a adoração a Deus. No bairro Terra Firme, Marilene tentou resumir o que é possível encontrar quando as mulheres estão unidas. É um momento de alegria, de felicidade, né? É um amor verdadeiro, porque quando nós nos reunimos no Senhor, nós reunimos no amor, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Dona Carmita, do bairro Bengui, aproveitou para ressaltar o valor de servir a Deus. São anos de felicidade, porque o Senhor, Ele tem estado conosco 24 horas, né? Livrando, protegendo, abençoando, nos dando vitória. 32 pré-congressos ainda vão acontecer até março de 2014. Mobilização, ânimo, oração e unidade são algumas palavras deixadas em cada programação. Depois de estarmos juntos, unidos com a Igreja do Centenário, com a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, eu vou convidar você a fazer uma viagem comigo até o estado do Amazonas. Você vai conhecer uma igreja forte e poderosa, uma igreja que é conhecida nesta cidade pelo trabalho que tem sido desenvolvido. E esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Manacapuru, realizou um impacto, uma explosão evangelística, onde o povo de Deus se juntaram em carro, fizeram uma grande carreata, anunciando que Jesus é Senhor e Salvador. E depois disso, um culto muito abençoado, com a presença do nosso pastor-presidente, pastor Jonatas Câmara, que liberou uma palavra profética sobre a cidade, com certeza. Deus salve Manacapuru. O impacto celular promovido pela Igreja Assembleia de Deus no Amazonas mobilizou Manacapuru no último sábado. Após 40 dias de evangelização, o propósito encerrou com uma grande carreata. A cidade parou. Mais de 100 carros percorreram as ruas e os irmãos proclamando a salvação para Manacapuru. E na linha de frente deste exército estava o presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, o pastor Jonatas Câmara, que ao final da carreata profetizou bênçãos para a cidade com uma oração fervorosa. Pai querido, nós te louvamos pelo que temos visto fazer, ó Deus, aqui em Manacapuru, através da tua igreja e do teu servo, pastor Antônio Alves, pastor Alcimar e toda essa equipe de pastores, evangelistas e obreiros e líderes, Pai, e da tua igreja neste lugar. Meu Deus, a tua palavra nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor?
E a festa não acabou ali. A terra da ciranda, como é conhecida a cidade de Manacapuru, não poderia deixar de ver a alegria e a força dos habitantes da terra do avivamento. E numa quadra da cidade, o povo de Deus se reuniu para cultuar e agradecer por mais de 100 vidas alcançadas durante as evangelizações. Muito louvor e danças marcaram a noite, com a participação especial do Ministério Boas Novas. E ainda durante o culto, mais de 150 novos líderes de células foram legitimados. Deus realmente ele tem nos levado a sairmos de quatro paredes e evangelizarmos a cidade. Estamos aí há 5 semanas num grande impacto evangelístico celular, onde nós temos reunido toda a liderança de célula, todos os líderes de célula, e com certeza tudo isto trará resultado de vida, de almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. E com certeza iremos continuar esta obra até Jesus voltar. Sabia que Deus estava fazendo aqui em Manacapuru algo tremendo, mas eu não sabia que era tanto o quanto eu tenho visto aqui. Não sei se vocês viram, mas o nosso templo central aqui, que estava quase que caindo, hoje é o príncipe da princesinha. Você perguntou como é que está meu coração, está assim, está feliz. A Igreja Assembleia de Deus, no Rio Preto da Eva, um município bem próximo aqui da cidade de Manaus, glorificou a Deus, exaltou o nome do Senhor pela vida do pastor Rolim, que fez um grande trabalho naquela igreja e também recebeu de braços abertos um homem de Deus, pastor Rogério Mouzinho, que era diretor da Rede Boas Novas, Manaus, Amazonas, agora com um novo ministério, cuidar de um rebanho que pertence ao Senhor Jesus. A Igreja Assembleia de Deus no município do Rio Preto da Eva, interior do estado do Amazonas, ganhou um novo presidente. A cerimônia de posse do pastor Rogério Mouzinho reuniu cerca de 500 pessoas no templo central da igreja na cidade. Um culto abençoado com muito louvor e adoração. Momentos emocionantes marcaram a festa. Um deles foi a oração de posse realizada pelo presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, o pastor Jonatas Câmara. E a entrega da chave da igreja pelas mãos do pastor Joaquim Rolim, que há 8 anos esteve pastoreando o Rio Preto da Eva. Mas a chave é essa, né? Mas já que você tem a chave, sustenta essa chave. Não deixe ela fechar. É só abrir. Tá? Então, uma coisa que a porta que Deus abre, ninguém deixa. Aquele texto ninguém abre. O pastor Joaquim Rolim e sua esposa, a pastora Isolina, não estão desanimados com a despedida. Para eles, a obra continua. Foi muito bem, né? Foi muito bem, porque ninguém me entregou a igreja aqui como eu entreguei hoje para o pastor Rogério. E para mim foi um prazer muito grande ter passado essa igreja para o pastor Rogério, porque ele é um pastor amigo, trabalhou comigo em Presidente Figueiredo, me ajudou muito. Então eu fiquei honrado. Emocionados, o pastor Rogério Mouzinho e a pastora Marta estão animados para o início da nova etapa ministerial. Eu louvo ao Senhor por tão grande culto, maravilhoso, abençoado, e dizendo que nós estamos à disposição para ganhar Rio Preto da Eva para o Senhor Jesus. Prepare-se para ouvir as notícias daquilo que Deus vai fazer nesse lugar, em nome de Jesus. E o Senhor me relembrou por várias vezes. Vocês sabem que eu tive um problema de saúde. Naquela UTI eu fui muito mesmo incomodada. E o Senhor me relembrava lá. Ele dizia assim: tu lembras quando tu disseste que quando não estivesse mais com a mamãe, quando eu colhesse a minha serva, tu irias? E eu já estava pensando que eu ia passear, gozar a vida. Aí o Senhor me botou no leito para que eu pudesse entender que o chamado era esse. A Rede Boas Novas esteve cobrindo o evento, que foi transmitido ao vivo para o município. Todo o Rio Preto da Eva ao vivo acompanhou o evento, mas eu acredito que o pastor Rogério aqui e a Boas Novas, eu acredito que muito mais vai acontecer. Parlamentares, amigos e familiares estiveram prestigiando o pastor Rogério Mouzinho. Muitos falam a respeito de nós estarmos saindo da capital, né, para vir para o interior, né, mas não, obedecendo ao chamado do Senhor. E eu sei que ele tem muitas coisas a fazer aqui. O pastor Rolim permanece pastor de honra nessa igreja aqui, sempre será. A igreja vai cuidar bem dele, com certeza absoluta, e cuidar bem do Rogério. E dá para ver a alegria da igreja em honrar o pastor Rolim, celebrar os 70 anos dele, o vigor dessa igreja, e receber o pastor Rogério. Um abraço, Deus abençoe, Deus salve Rio Preto da Eva.
Glória a Deus pela vida do pastor Rogério Mozinho, glória a Deus pela Igreja Assembleia de Deus, ali no Rio Preto da Eva. Agora eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo até a Igreja Assembleia de Deus em Murumorutuba. Você vai conhecer uma igreja forte, abençoada, uma igreja que carrega no coração a marca da fé. Malas prontas e irmãos animados, é hora de embarcar para conhecer mais uma comunidade desse imenso Amazonas. Durante nosso percurso, passamos por várias comunidades ribeirinhas, um cenário bonito de se ver. Pessoas muitas vezes esquecidas, carentes do amor de Deus. Logo na chegada, conversamos com o pastor Jarbas dos Santos, que há 3 anos está na direção da igreja em Murumorutuba. Ele nos fala sobre o trabalho que vem realizando no campo. Nós temos, graças a Deus, alcançado um objetivo muito bom, um crescimento muito bom nesse lugar, né? Você está vendo que nós estamos fazendo o 4º aniversário dessa congregação e você pode também ver que é uma igreja bonita, né? Isso tudo com o trabalho e esforço dos nossos irmãos aqui da comunidade. A festa iniciou com uma linda apresentação. Todos os jovens envolvidos na programação. Cada passo preparado com muito amor. Irmãos da comunidade e várias bandas de Manaus se apresentaram. Louvaram ao Senhor juntamente com todos os que estavam presentes. A cerimônia de reinauguração do templo aconteceu logo depois. As portas se abriram e um clamor foi levantado, pedindo a Deus bênçãos para este lugar. Em seguida, conversamos com o irmão Mário Souza, que é um dos mais antigos membros e hoje dirigente da congregação. Ele relembra como tudo começou. A coisa mais linda que me chama a atenção é que quando eu comecei a falar de Jesus, ele começava a zombar de mim. Pela minha idade, né? Pela minha fisionomia, o meu tamanho, né? Porque toda a vida eu fui pequeno mesmo. E ele criticava muito de mim. E eu sempre olhava nos olhos dele e dizia, olha, Jesus tem uma obra na tua vida, né? E eu acredito que o Espírito Santo de Deus me usava para mim falar de Jesus para aquele homem, né? E para a honra e glória de Jesus, hoje eu vejo a história do pastor Aldenor do Vale, né? Em toda quase a parte do Brasil. E a festa em Murumorutuba não parou. Irmãos alegres, cheios da glória de Deus, foram renovados e avivados. A noite encerrou com uma palavra abençoada e todos voltaram para casa transbordantes de alegria. Glória a Deus pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja forte e animada que está nos grandes centros como também nos becos, valados, está nos beiradões, fazendo a diferença, transmitindo Jesus, pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vai ficar agora com uma mensagem profética que com certeza revelará o propósito de Deus para a sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos por alguns minutos pensar um pouco nesse texto da Bíblia Sagrada. Esse versículo, meus amados irmãos, é uma palavra do Senhor Deus respondendo a uma oração de Salomão. Você vai encontrar em 2 Crônicas que Salomão vai edificar um templo ao Senhor. Davi, o pai de Salomão, o rei Davi, o grande rei, havia colocado no seu coração o desejo de edificar um templo ao Senhor. Mas Deus disse a ele: Davi, você não me edificará um templo. Então esta missão é passada ao filho de Davi, a Salomão, que o substitui no trono.
Salomão propõe também no seu coração isto, e a Bíblia vai mostrar em 2 Crônicas que Salomão edifica o templo ao Senhor. E Salomão começa a consagrar aquele templo, a dedicar aquele templo ao Senhor. E eu acho tão bonito que depois de algumas coisas, capítulo 6 nos mostra a glória do Senhor enchendo aquele lugar, de maneira que não se podia estar em pé. E nós vamos ver a oração de Salomão, quando ele fala com o Senhor, dizendo: quando esse povo pecar e tal, quando eles forem à guerra e eles orarem voltado para este lugar, dá vitória a eles, perdoa os pecados. E agora Deus vai falar a Salomão, e o Senhor Deus fala a Salomão as palavras que nós acabamos de ler, queridos. E sabe, eu fiquei meditando um pouco nesse texto e pensando como é bom saber que o Deus que nós temos é um Deus que quer ter conosco um relacionamento profundo. Deus quer relacionar-se com o homem, querido. É o Deus que verdadeiramente quer ser amigo do homem. Mais do que isso, Ele quer ser o Senhor na vida das pessoas, dos seres humanos, aqueles a quem Ele criou, como nos mostra a sua palavra, e que por uma infelicidade, pelo pecado que aconteceu, foram afastados da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus envia seu Filho amado Jesus Cristo à face da terra, e Ele toma forma humana, e habitou entre nós, e a Bíblia diz que Ele viveu como um homem, todas as dores, as dificuldades, e levou a palavra, pregou o Evangelho, praticou o bem, realizou milagres. E a Bíblia diz que ainda assim os homens o crucificaram e o colocaram ali na cruz. Mas isto era para que se cumprisse verdadeiramente o projeto de Deus, o plano de Deus para o resgate do homem. Deus quer relacionar-se com o ser humano, queridos. Deus faz tudo para poder ter uma intimidade com você, para poder estar no seu coração, para poder estar na sua vida, para poder falar a você, para lhe ajudar, para lhe abençoar, para lhe dirigir. Querido irmão, querido amigo que está conosco pela TV Boas Novas, não existe uma pessoa na face da terra que Deus não queira ter com ela um relacionamento de amor, um relacionamento de graça, de força. Deus deu a sua vida por nós, para que o relacionamento entre o homem e Deus fosse novamente aberto, estabelecido. E a palavra do Senhor nos mostra isto. Custou preço, preço de dor, preço de sangue, preço de sofrimento, preço de resignação, preço sem dúvida nenhuma de ser chamado de pecador aquele em quem não havia pecado, preço de ser abandonado, de ser traído, diz a palavra do Senhor. Mas Ele foi até o final. A Bíblia diz que Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Glória seja dada ao seu nome para todo sempre, por amor a você, por amor a mim, porque Deus quer relacionar-se com o homem. E sabe, nessa palavra que Deus dá a Salomão, eu descubro algumas coisas interessantes que precisam verdadeiramente acontecer para haver um nível de relacionamento entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Há uma palavra que é falada aqui e que eu tomei para mim logo no começo do capítulo do versículo 14 do capítulo 7, está escrito uma palavra muito interessante. O Senhor fala a Salomão dizendo: se o meu povo. Eu olhei para este versículo e pensei comigo mesmo. Para mim, uma das mensagens que pode ser extraídas desta palavra é que Deus quer que tenhamos uma identidade. Queridos, Deus quer que nós sejamos conhecidos, que tenhamos uma identidade, e a identidade que nós devemos possuir diante de Deus não é a identidade que usamos na face da terra, não é a identidade que tiramos nos órgãos, quando nós vamos lá, apresentamos a nossa certidão de nascimento e é emitido um documento chamado documento de identidade. Não, este é bom para ter aqui na face da terra, mas Deus quer uma identidade, que nós possamos possuir esta identidade, que é uma identidade que não é terrenal, mas é celestial, que não é humana, mas é espiritual. E eu coloquei aqui: Deus quer que nós sejamos conhecidos como um só povo. Ele diz: se o meu povo. Eu acho interessantíssimo isso. Nós precisamos, irmãos, lutar a cada dia para vivermos na face da terra, para vivermos os dias que o Senhor nos der na face da terra, numa unidade, como um só povo, o povo de Deus.
Nós precisamos, irmãos, lutar a cada dia para podermos verdadeiramente sermos conhecidos como um só povo. Um dia eu, você, cada um de nós que aqui estamos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e agora nós começamos a ser chamados como filhos de Deus. A Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e somos um só povo, o povo de Deus. Precisamos lutar, irmãos, a cada dia para manter a unidade de povo de Deus, para manter verdadeiramente a nossa identidade de igreja do Senhor Jesus Cristo, povo que é dele, que pertence a ele, e ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. E ele expressa esse desejo na palavra, quando ele diz: se o meu povo, Deus quer ter um povo que se identifique, um povo pelo qual ele possa ser conhecido. Queridos, quando andamos pelas ruas de Manaus, quando andamos no nosso trabalho, no lugar onde estudamos, nos nossos relacionamentos, precisamos ter uma identidade, algo que as pessoas possam olhar para nós e olhar e dizer: esse povo tem algo diferente com ele, esse povo tem alguma coisa que marca a face dele, que marca o gesto dele, a expressão dele, o falar dele, o pensar dele, as atitudes dele não são de qualquer um, ele tem alguma coisa diferente, e eles podem descobrir pelo nosso testemunho que nós somos o povo chamado o povo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é bom estar aqui esta noite no canal ao seu lado, juntos como um só povo, o povo de Deus. Não viemos esta noite aqui para ovacionar homens, não viemos esta noite aqui para ovacionar, meus amados irmãos, a ninguém que não seja o próprio Senhor. Cada vez que você está aqui, dá um aplauso. Cada vez que você está aqui, diz um glória. Cada vez que você está aqui, diz um aleluia. Todos sabem que nós estamos adorando ao Senhor, o nosso Deus, e que nós somos o seu povo. Portanto, levanta as tuas mãos uma vez mais, aplaude o Senhor e glorifica como povo do Senhor que nós somos. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Um só povo, um só Senhor, por conseguinte, um só Senhor. Não podemos ter dois senhores, irmãos. Existem pessoas que infelizmente têm um nível de relacionamento com Deus muito frágil, muito fraco, muito superficial. Tem gente que faz de si mesmo o seu próprio Deus. As suas atitudes são só para ele, os seus projetos são só para ele, os seus planejamentos são só para ele, o seu esforço é só para ele, o seu recurso é só para ele, a sua beleza é só para ele. Mas aqueles que têm o Senhor como seu Deus, sabem que se ele é o Senhor, ele fala e nós obedecemos. Tudo vem das mãos deles, a vida vem da mão dele, a saúde vem da mão dele, o recurso vem da mão dele, a alegria vem da mão dele. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, mais uma vez esta noite, adore. Você tem um Senhor e um só Senhor. Não dá para dividir, irmãos. Mensagem poderosa, que mensagem edificante, que mensagem que nos aproxima de Deus e fortalece a nossa fé, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos e que imaginamos, tá bom? Estamos chegando ao final do Voz da Assembleia de Deus. Um abraço a você, a toda a sua família, e fica aqui o convite. Pegue seu telefone, ligue para a 0 operadora 21 21 12 6300, torne-se um guerreiro, torne-se um semeador da Boas Novas. Um abraço forte do pastor Samuel Câmara, a você, pastor, a você, líder, a você que escreve uma linda história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e até a próxima, para a glória do nome do Senhor Jesus.